Olá, família, como vocês estão? Eu estava outro dia assim fazendo nada, literalmente, eu estava deitada assim na cama e surgiu a ideia de uma tag, um livro, um sentimento. Como que ela funciona? Eu selecionei alguns sentimentos humanos e conforme o sentimento que eu vou falar, é o sentimento que me despertou lendo determinado livro, tá? Então, acho que vocês vão entender, vai ficar bem fácil, acho que vai ser uma tag bem legal. Bora? Como vocês já podem ver, o Operandi está em clima de Natal e já quero avisar que teremos especial de Natal, então gruda aqui no canal do Operandi esse mês e mês que vem. Aliás, gruda pra sempre, tá? Mas fica de olho que vai sair muita coisa legal em relação às festas de final de ano. O primeiro sentimento, né, que eu selecionei aqui é o sentimento da tristeza. Não teria como falar de tristeza sem falar do livro Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Boate Kiss, da Daniela Arbex. É um livro que não tem como você ler e não sentir tristeza, raiva. Aliás, todos os sentimentos ruins, infelizmente, estão presentes nessa história. Tem vídeo já desse livro aqui no canal, então confira aí. É muito triste porque tudo que aconteceu, todas as muitas vidas que foram perdidas, né, na noite da tragédia, poderiam ter sido evitadas, porque tudo que aconteceu foi um erro humano. Erro não, eu diria uma negligência, porque erro a gente às vezes faz sem perceber. E na verdade, o que aconteceu, né, com todos os responsáveis pela tragédia foi realmente uma negligência e era uma tragédia anunciada. Então, não tem como você pensar em uma sensação de tristeza sem pensar no livro da Boate Kiss. O próximo sentimento que eu selecionei é a raiva. E também, assim que eu vi, né, a palavra raiva e tentei associar um livro, me veio em mente o livro da Suzane, mas o do Ulysses Campbell, tá? Que tem o da Ilana Kazoy, mas esse aqui é muito mais completo em questão de detalhes do crime, do pós, do durante, com a Suzane na cadeia, enfim, é muito mais completo. O da Ilana é mais em relação à investigação do que propriamente a história da Suzane, enfim. Terá vídeo sobre, claro, esse livro, a história da Suzane, só que eu quero fazer um vídeo como este YouTube ainda não viu, então eu poderia simplesmente pegar, ligar a câmera e falar sobre, né, porque eu tenho muita propriedade pra falar sobre essa história da Suzane, porque eu estudo há muitos anos o caso dela. Então, quando eu liberar este vídeo, podem ter certeza que será o vídeo falando aqui da Suzane. E raiva por quê, gente? Porque era uma pessoa que tinha tudo, tinha 1000 opções de conseguir o que ela queria, que era liberdade, enfim, e ela escolheu fazer o que ela fez com os pais. Então, assim, o meu sentimento em relação a esse livro realmente é raiva, e vocês vão entender por que não é ódio. Vocês irão entender por que não é ódio, porque tem um livro que me desperta muito mais ódio do que raiva lendo. É um livro, infelizmente, não muito conhecido pelas pessoas. Deveria ser. É uma história real. E quando eu li esse livro, eu falei, não é possível que realmente isso tenha acontecido com alguma mulher neste planeta Terra. E sim, aconteceu. É uma das histórias mais bárbaras em relação a abuso que eu já li, e eu já li muita história nesse sentido, e estamos falando de Vida Roubada, da Jace Dugard. É um livro que não é muito conhecido. Quando eu falei dele lá no Instagram do Operandi, se você não nos segue, siga lá a gente no Insta. Bom, vocês podem ver que eu marquei infinitamente ele. Também vai ter vídeo sobre. Eu quero pedir a paciência de vocês, gente, porque assim, eu me recuso a gravar um vídeo pra falar por falar sobre coisas tão sérias que eu considero muito sério falar sobre crimes reais, né? Eu não consigo tratar esse assunto como midiático ou sensacionalista, que é o que muita gente faz. Eu estudo os casos, eu estudo tudo que aconteceu antes, durante e pós pra trazer pra vocês. Por isso que algumas coisas, alguns casos muito grandes,
tá demorando pra sair, porque eu quero entregar pra vocês uma coisa que não existe aqui no YouTube, tá? Informações, assim, de modo que não seja repetitiva pra vocês. Então, tenha um pouquinho de paciência. Mas, continuando, esse livro realmente me desperta ódio. A sensação o sentimento de ódio, porque a Jace, ela foi raptada muito novinha, em torno de 7 anos de idade, e ela ficou em cativeiro por, assim, anos, a ponto de ter filhos com o sequestrador dela, tá? É uma história muito pesada. Os abusos, eles são relatados de forma muito minuciosa, não é por cima, é literalmente minucioso demais. Então, se você não puder lidar com esse tipo de assunto, né, se te despertar gatilho, eu não aconselho a ler esse livro jamais, mas vocês podem ver o tanto que eu marquei, que caso você seja um estudioso na área, né, vale muito a pena conhecer a história dela. Por isso que o sentimento de ódio, né, eu escolhi esse livro porque realmente ultrapassa a raiva, sabe? É complicado, gente. Só de falar dele eu já começo a ficar nervosa de novo. Então é isso. O próximo sentimento humano, eu escolhi falar do medo, que é uma coisa que todos nós sentimos, eu acho que se não todo dia, de modo muito frequente, então não tinha como deixar de fora. E o livro que me remete à sensação de medo, né, o sentimento de medo, é Columbine. E aí vocês me perguntam por quê? Porque eu tenho muito medo de como pessoas que não são compreendidas, que não são percebidas, que não são analisadas, podem explodir, sabe? Sabe aquela história de que uma hora a bomba estoura? É exatamente esse livro. O Dylan e o Eric, eles, de novo, pra mim, era um pouquinho de tragédia anunciada, um pouco menos que o outro. Mas eles davam muito sinal de que as coisas não estavam, sabe, indo bem e que não ia dar muito certo. Alguma coisa na vida deles não ia dar muito certo. E eu tenho muito medo porque vocês imaginam, você tá na escola, você tá lá na sua escola e de repente 2 pessoas entram, armadas, e começam a atirar em qualquer coisa que se mova, né? Eu também tive um pouquinho da sensação, assim, do sentimento de raiva, não vou mentir pra vocês, mas é muito mais de medo do que raiva. É uma coisa muito inesperada, gente, porque quando você vê uma pessoa que você sabe que é muito nervosa, que pode explodir a qualquer momento, é uma coisa que você meio que sabe que vai acontecer. Mas nesse caso de Columbine, é uma coisa que você realmente saiu pra ir pra aula e teve gente que não voltou. Entendem quando eu falo medo? É o medo de você não saber que uma pessoa que tá do seu lado, seu colega de sala, pode simplesmente chegar amanhã e te matar, né? Então, é muito mais medo e também pela história dos dois, por tudo, gente. Dá raiva, dá sim, mas pra mim desperta muito mais o sentimento de medo do que qualquer outra coisa, por isso que eu selecionei Columbine, que a propósito também vai ter vídeo, mas isso vai demorar um pouquinho mais pra sair, provavelmente vai sair só no ano que vem, em 2022, mas também eu vou trazer essa história, o caso, de uma forma que vocês também nunca ouviram falar na internet, tá? Podem ver que eu também marquei bastante, então aguardem. Vamos falar de coisa boa, finalmente vamos entrar para os sentimentos bons. E foi muito desafiador, porque vocês imaginem, né, o meu nicho, que é true crime, que é terror, que é crime, essas coisas, falar sobre alegria, esperança, amor, mas tudo tem um significado e eu vou explicar pra vocês nas seleções que eu fiz dos livros. E iremos falar agora do sentimento de felicidade. Aí você me fala, Mayara, como você conseguiu pensar nos livros que você gosta no sentimento de felicidade? Eu vou explicar pra vocês. Eu selecionei o livro A Gaiola de Ouro no sentimento de felicidade. Por quê? Porque é um revenge muito bom. Muito bom de, no final, assim, você bater palma e falar, realmente, assim, essa pessoa é digna do que tá acontecendo, sabe? Também não é um livro muito conhecido, não, e eu indico demais vocês lerem.
Gente, eu gosto de livro de terror, eu gosto de livro de crime, gosto não, né? Eu amo. Só que eu também tenho alguns gostos paralelos a isso. Então, por exemplo, eu amo Colleen Hoover, sabe? Eu adoro livro de espiritismo. Então, assim, não me limito muito porque eu gosto disso, só vou ler isso. Também não dá, porque o meu gênero é muito pesado, gente. Vocês imaginam eu ficar emendando livro de crime atrás de crime, não há cabeça que aguente. E esse é um livro muito bom, que eu acabei em 2 dias. Ele tem 300 e pouquinhas páginas, mas assim, eu engoli ele, não dava pra parar de ler, impossível parar de ler. A continuação dele saiu esse ano, inclusive. Eu tenho, ainda só não li, que chama Asas de Prata. Mas também pretendo trazer o review pra vocês. Também, de novo, eu sei que eu tô pedindo muita paciência de vocês, gente, mas é que eu tô entrando nos eixos agora aqui no canal, que passou a loucura do Halloween e tal, e é o que eu converso muito com o pessoal lá do Instagram do Operandi. Eu sou do tipo de pessoa que vocês não vão me ver entregando quantidade, vocês vão me ver entregando qualidade. Então, eu sou muito mais soltar um vídeo por semana pra vocês, com muita qualidade, do que soltar 3, 4 vídeos meia boca. E eu sou muito chata com as coisas que eu faço. Se não tiver à beira da excelência, pra mim não está bom. Então, fiquem aí, não abandonem o canal. Vai sair muita coisa boa. Tô aqui deixando registrado, ó, pra vocês em vídeo, que vai sair muita coisa boa. Vai ter muito review de livro. Então, tenham paciência. Mas continuando, esse livro me surpreendeu demais. Eu nem lembro por que eu resolvi comprar ele. Não lembro. Mas é sensacional a história de uma mulher que passa o pão que o diabo amassou com o marido dela. O marido dela não vale o troco da bala. E no final acontece muita coisa, e não tô dando spoiler porque tem continuação, mas pra vocês terem noção, aqui temos um perfume com o nome Revenge, então só deixo aí solto a dica. Sensacional, e de novo, né, enrolei, mas fiquei muito feliz porque ela sofreu demais, o cara pisou demais nela e ela deu a volta por cima assim, de forma majestosa, então eu fiquei muito feliz com o final desse livro, com o final da personagem, que não foi um final, porque tem continuação. Enfim, acho que tá aí justificado pra vocês, né, o sentimento e por que ele está nesse livro. Ai, gente, agora a gente vai falar dos sentimentos de alegria. E como eu estava falando pra vocês, vocês nem devem imaginar que eu amo Colleen Hoover. O único livro dela que eu dispenso é Verity, até agora que eu li. Mas esse aqui é um lançamento dela, inclusive saiu em agosto desse ano. Chegou pra mim no finalzinho da semana passada e eu acabei hoje, no dia 20, que é quando eu estou gravando, e eu simplesmente não sei dizer pra vocês. Pra mim é o melhor livro que eu li dela até agora. Eu já li É Assim Que Acaba, já li Tarde Demais e já li Verity, e pra mim esse ganha. A história é sensacional, vai ter review e logo, porque eu vou gravar amanhã, tá? O review desse livro, então eu não vou falar muito, fica aí no canal que vai sair essa semana que tá entrando. O review dele eu vou falar tudinho pra vocês. Mas a história dele, assim, é deliciosa de ler. Você engole o livro. Eu demorei 5 dias pra acabar, porque eu não consegui sentar e ler ele por causa do canal e dos roteiros que eu faço. Mas, esse livro é tipo assim, se você pegar, você lê em 2 dias, tem também 300 e pouquinhas páginas, e eu não vou falar dele novamente, porque eu vou soltar review dele, né, resenhar essa semana, mas sério, o final desse livro, eu terminei sorrindo, tipo... Sabe quando você fica rindo, tendo as emoções do livro? Eu sou um pouquinho coração de pedra, sou capricorniana, né? Mas esse livro me desmontou em vários momentos. Tem muitas passagens, muitos pensamentos, reflexões bonitas, sabe? E eu também vou falar tudo na resenha pra vocês. Vou citar alguns trechos que eu acho muito válido. Mas é isso, eu terminei ele com a sensação de alegria, felicidade. Eu poderia encaixar ele também no sentimento de felicidade, mas eu acho que o sentimento de felicidade é mais digno do A Gaiola de Ouro do que desse. Mas enfim, fiquei muito alegre, muito contente com o final dele, com a história toda.
Vamos para o famigerado sentimento amor, né? Essa palavrinha tão pequenininha e que, na verdade, a gente busca incessantemente a vida inteira em todas as nossas áreas da vida, né? E foi muito difícil selecionar o sentimento amor de novo pro meu nicho, que só fala de coisa sanguinária, coisa ruim, enfim. Mas falo pra vocês, até no meio da lama nasce flor, que nem, né, a flor de lótus, por exemplo. Então, assim, tem algumas histórias que são muito tristes, muito pesadas, mas que tem um objetivo, sabe? Que tem uma transformação da pessoa, do personagem. Para esse sentimento de amor, eu selecionei esse livro, O Pior Dia de Todos, também não é muito conhecido e deveria ser. Livro brasileiro, com uma história real brasileira. E fala, gente, um pouquinho sobre o massacre de Realengo. É isso mesmo. E aqui, o livro faz questão de falar que não é uma história do massacre. Na verdade, é uma história sobre o amor e a amizade e que envolve o massacre de Realengo, e realmente é muito verdade. Por que eu escolhi o sentimento de amor com esse livro? Eu nunca vi um laço de amizade tão lindo que nem desse livro. Esse livro, ele fala da Malu e da Natália, que são duas primas que moravam, né, na favela do Rio de Janeiro. E eu nunca vi uma amizade tão bonita, sabe? Uma entrega tão grande de amizade, de amor, de lealdade, enfim, gente. É triste, é um livro muito triste, mas sabe aquela tristeza bonita? Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas esse livro eu só sinto amor, até mesmo porque os sobreviventes, né, alguns sobreviventes, eles conseguiram dar a volta por cima. Uma das personagens principais do livro também teve um final muito lindo. E, de novo, é uma história real. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz de saber o rumo que algumas pessoas tiveram, apesar da tragédia. Eu não tinha proporção do que tinha acontecido com o massacre de Realengo, e também vai ter vídeo. Gente, tudo que eu tô falando pra vocês que vai ter vídeo, não é que eu tô simplesmente falando que vai ter. Tá anotado, tá? Tem uma agenda, mas eu tô só adiantando pra vocês que vai ter. Eu não tinha proporção do massacre de Realengo até ler esse livro. Não tinha muita proporção de quem foi o responsável, né? Não sabia muito dele, e quando eu fui atrás, depois de ler o livro, eu fiquei, assim, chocada. Mas, só para finalizar, realmente, apesar da tragédia, apesar da tristeza, eu terminei esse livro com um sentimento, assim, de amor, o coração quentinho, por saber que mesmo na lama tem coisa boa, sabe? Então, por isso que eu selecionei esse livro pro sentimento amor. Agora vamos para o sentimento de esperança. Foi muito difícil selecionar um livro para esse sentimento, mas também não tinha como eu ignorar a esperança, porque na verdade, esperança, fé, seja lá, né, a denominação que você tem, a gente sempre fica querendo que as coisas melhorem, sempre fica com aquela esperança de que tem coisas boas no mundo, de que existem pessoas boas, enfim. E eu vou explicar pra vocês por que eu selecionei Bom Dia, Verônica para o sentimento de esperança. Caso você não tenha lido, recomendo fortemente. Só que assim, calma. Se você viu a série e não gostou, e falou, eu não vou ler o livro porque eu não gostei da série, não faça isso. Porque assim, o livro é uma obra-prima. A série é mamão com açúcar. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Infelizmente, é uma série legal, é uma série ok, mas se você lê o livro e vê a série, você fala assim, cara, são duas coisas totalmente diferentes. Então, eu ignoro, tá, a série. A série foi midiática, enfim, como tudo que acontece, né, nesse Brasil, mas tudo bem. Só que o livro, por que eu coloquei no sentimento de esperança? Porque a Verônica, que é uma policial, ela foi a única pessoa que se entregou de corpo e alma na investigação desse livro, que trata de uma mulher que está em um relacionamento extremamente abusivo, extremamente.
e ela é esposa de um policial, e esse policial, ele é um sádico, ele é realmente um psicopata. E a Averô é a única pessoa que se propõe a ajudar essa mulher. E o final, obviamente, eu não vou falar, porque senão eu vou tanto ferrar vocês na série como, né, no livro. Mas por que esperança? É justamente por causa disso, porque embora muitas pessoas não tenham acreditado nessa vítima, a Averô acreditou, a Averô foi atrás e ela fez de tudo para ajudar essa pessoa. Então, de novo, aquilo. Sempre a gente espera que ainda tenham coisas boas nesse mundo, que ainda tenham pessoas boas. Então, é um livro que me remeteu à esperança, por causa que a Averô, ela não desistiu de ajudar uma pessoa, sabe? Então, foi por isso que eu escolhi esse livro. E vamos fechar com chave de ouro. Vou falar agora de um sentimento que muitas pessoas, elas militam na internet hoje, na rede social. Vocês vão conhecer agora um pouquinho, né, o meu lado, agora que eu vou estar mais frequente em outros assuntos sem ser filme com vocês. E na internet todo mundo fala tudo, né, você pode falar o que você quiser, mas aplicar na vida real já é outra coisa. E as pessoas gostam de falar desse sentimento que eu vou falar agora pra vocês, porque dá like, porque dá seguidor, porque dá audiência, porque dá visualização, mas na hora de praticar, ninguém pratica. Essa é a grande verdade, tá? Falaremos agora de empatia, né? Uma palavra que ficou famosérrima nos últimos anos, que todo mundo fala de empatia aqui, empatia ali, mas ninguém pratica. Essa é a real, tá? Ninguém é muito forte, né? 98% da população. Me incluo, não sou hipócrita. Às vezes a gente tem que ter empatia e a gente não consegue, porque a gente é ser humano, a gente é falho. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas esse sentimento não foi muito difícil de escolher o livro. Porque na hora que eu li a palavra empatia, já me veio em mente essa história, esse livro e essa pessoa. Estamos falando de O Acerto de Contas de uma Mãe, a vida após a tragédia de Columbine. Ou seja, aqui temos a história da mãe do Dylan, um dos atiradores de Columbine. Sim, a mãe dele escreveu esse livro. Ela falou da infância dele, falou dele adolescente, dele adulto, dela e da família durante a tragédia, o após, e esse livro é muito forte, cara. Forte no sentido de a gente julga demais sem saber, né? A Sucklebold, ela foi responsabilizada, massacrada por tudo que o Dylan fez, as escolhas que ele fez. E após ler esse livro, gente, eu percebi que sim, os nossos pais, eles nos educam, eles nos criam, eles nos passam valores, mas existe uma coisa chamada escolhas. E que por mais que eles tentem fazer isso por nós durante um tempo da nossa vida, a gente está escolhendo o tempo todo, desde o dia que a gente nasce. E às vezes os nossos pais não podem fazer escolhas por nós, algumas vezes felizmente, outras infelizmente. E não tem como falar desse livro sem falar de empatia. Você sente a dor da Su, você sente o pesar dela, ela pede desculpas e, cara, ela não tem que pedir desculpa de nada, sabe? Gente, dói. Esse livro dói de ler, de verdade. Mas é muito necessário, porque é dessa forma que a gente consegue entender que a gente não pode se responsabilizar pelas escolhas do próximo, seja seu filho, seja seu marido, namorado, mãe, pai, enfim. Cada um escolhe, cada um que arque com as consequências das suas escolhas. Então, assim, eu recomendo também fortemente você ler esse livro. Se vocês quiserem, eu posso vir unir Columbine com esse livro. Vai ser um vídeo gigantesco, mas se vocês quiserem, posso fazer isso ou posso fazer separado. A gente analisa, mas eu acho muito importante falar dele. E é isso. Não tem como falar desse livro sem falar de empatia. E se você puder ler, leia. Até se você não leu Columbine, não quer ler Columbine, não é necessário. Eu acho que todo mundo sabe o que se trata de Columbine, né? E não vai ter nenhum spoiler, porque, né, é bem conhecido, né, o final trágico que teve
né, na escola. Mas é isso, gente. Livraço. Também marquei pouco, como vocês podem ver. Recomendo também muito fortemente. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu achei ela muito gostosa de fazer, porque a gente acha que ler livro, a gente não tá sentindo nada. Muita gente acha que passa despercebido pelo livro, por alguma história, mas as histórias sempre deixam algo na gente, né? E aqui tem livro que, tipo assim, eu li faz 2 anos e eu olho pra capa e ainda me vem a sensação, sabe? Então eu gostei muito dessa tag e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Muito, 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 muito obrigada se você ficou comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo, isso é muito importante pro canal, porque é dessa forma que o YouTube entende que você está gostando do conteúdo do Operandi. Caso não seja inscrito, por favor, se inscreva e nos recomende para todo mundo que você sabe que gosta do universo do Operandi. Chama geral para nossa comunidade True Crime. Se você puder dar um upgrade aí no canal do Operandi, compartilhe os nossos vídeos. Eu fico por aqui, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, um enorme beijo, um grande abraço e se cuidem!